dia, pessoal. Bom dia, estão me ouvindo? Oi! Oi, Ismael. Bom dia. Estou testando aqui meu microfone, que às vezes ele dá uns probleminhas. Bom dia, Henrique. Bom dia, Nicole. Bom dia, Laura Mello. Quem mais está aqui me dando bom dia? Oi, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou o Leandro, professor de inglês. Tudo bem com vocês? Então, tá todo mundo me escutando direitinho, né? Perfeito. Então tá, pessoal. Prazer em conhecer todos vocês aí. Sou o Leandro, como eu já falei antes, professor de inglês aí do Conecta. E, bom, as nossas aulas são aos sábados, né, online. Então, eu acho que todo mundo aqui é do inglês, né? Acho que, deixa eu ver quantos nós temos na turma. Temos uma turma reduzida aqui, é praticamente uma aula particular. Acho que somos o quê? Sete alunos? Quase que uma aula particular. Show de bola, vai dar para vocês perguntarem bastante, né? Quando a gente tem uma turma reduzida, assim, dá para tirar muitas dúvidas. Então, legal. Não sei se vai chegar mais gente. Possível. Deixa eu ver, acho que agora entrou ali Eduarda. Bom dia, Eduarda. Good morning. Good morning. Então tá, pessoal. Bom, essa é a nossa primeira aula. Tá entrando mais gente também. Essa hora, eu acho que esse horário, geralmente o pessoal faz um intervalo, né? Às 10. O pessoal faz um intervalo, toma um café, come uma torrada. Então, eu acabei entrando um pouquinho antes aí, porque eu tenho compromisso também em outra escola depois. Aí, eu tive que entrar um pouco antes, não podia entrar às 10h15. Mas, Ismael, agora lembrei de quando eu era criança, que a gente falava isso, hora da merenda. Bem isso aí. Certo, pessoal. Então, tá, vamos falar um pouquinho, então, do nosso curso, né, em inglês, né, a parte de inglês, como é que funciona. Alguns de vocês já devem ter feito questões URGS no ensino médio. Provavelmente vocês tiveram algum professor que resolveu botar questões URGS na prova só para sacanear vocês, né? E as questões URGS são as mais difíceis. Então, daí quando o professor é um pouco exigente, ele acaba botando questões URGS. Ou quando ele já quer preparar vocês, né, também, né? Às vezes ele é exigente, mas ele também quer já preparar o pessoal para a prova da URGS. E aí daí os professores vão botando questões URGS nas provas de ensino médio. Não tem problema nenhum, né? São questões, né, com nível de dificuldade intermediário. As questões da URGS é isso, né, pessoal? Nós temos uma prova aí, né, que é um nível intermediário, com uma ou outra questão muito difícil, tá? Não são todas que são questões difíceis. Só que o nível intermediário da URGS, para quem não está preparado, o nível intermediário da URGS ele acaba sendo difícil para quem não está preparado. Né? A pessoa tem que ter um bom conhecimento de inglês, né? E geralmente é assim, né? Quem escolhe a disciplina em inglês, escolhe porque já gosta de inglês, conhece inglês, gosta, né? Já tem uma boa experiência, né? Então, quem é muito básico em inglês acaba indo para o espanhol, né? Dá para fazer uma pontuação um pouquinho melhor. O espanhol dizem que é mais fácil, né, para acertar ali 600 pontos, o que seria acertar 9, 10 questões de 15. Dizem que espanhol é mais tranquilo, né, do que inglês. Então, para quem está no nível básico das duas, é mais fácil chegar no nível bom em espanhol do que em inglês, né, leva menos tempo. A semelhança que tem inglês, espanhol e português, né? Mas assim, pessoal, a prova de inglês da URGS, ela, como vocês sabem, tem 15 questões,
E dessas 15 questões, nós temos 8 questões de gramática, mais ou menos. Tá? Nós temos aí umas 3 questões de vocabulário e umas 4 questões de interpretação de texto. Eu vou colocar para vocês, acho que eu vou compartilhar um arquivo de Word, porque daí vocês podem tirar um print das informações que eu vou passar para vocês. Já vai aparecer para vocês aí. Tá. Então, o que acontece? Nós temos, na gramática, são 8 questões. Acho que eu vou diminuir um pouco o zoom, né? Parece aqueles arquivos de gente idosa, né? Que põe a letra gigante, né? O pessoal mais velho. Gramática, temos umas 8 questões. Interpretação de texto. Nós temos 4 questões, mais ou menos isso aí, tá, pessoal? E vocabulário. Nós temos aí 3 questões. Tá? É essa mais ou menos a divisão da prova da URGS. Tá? E o Enem, né, para quem já teve, sabe que são Enem, nós temos 5 questões de interpretação de texto. Vou botar IT, ou TI, né? Text Interpretation. Tá? Então, assim, ou seja, né, para ir bem na prova da URGS, a pessoa tem que fazer algumas aulas de gramática no nosso cursinho. Né? A gente vai fazer, né, tem que ver aquilo que, as regras gramaticais, fazer algumas questões, porque a URGS, como ela é uma prova, a prova da URGS de inglês, como ela é uma das provas mais difíceis, assim, ela é difícil porque a maneira como ela pergunta, a maneira como ela faz, que ela quer que tu resolva a questão, é um pouquinho diferente. Não é uma questão de gramática, simplesmente gramática, tem todo um raciocínio, às vezes, por trás, que às vezes o aluno não conhece ainda. Isso é muito importante fazer as questões em aula. A gente vai fazer junto, né, as questões de gramática da URGS, né? Todo sábado a gente vai estar fazendo questões. Então, eu até tive, um tempo atrás, eu tive um aluno no cursinho que ele chegou para mim e disse assim, professor, eu morei na Europa há 5 anos, eu sou fluente em inglês, eu sei falar tudo, e é o seguinte, eu não vou assistir as tuas aulas porque eu vou estudar matemática, que é o que eu estou fraco. Eu disse, tu tem certeza? Cara? Ele, não, senhor, inglês eu me garanto, pode deixar. E daí, quando chegou na prova, ele praticamente zerou a prova. Ele só acertou as questões de vocabulário. Né? Ele errou todas as de gramática. Por quê? Porque, por mais que a pessoa tenha um bom inglês, ela tenha um vocabulário abrangente, isso não significa que a pessoa vai ir bem na parte da gramática. Né? É mais ou menos assim na prova de português de vocês. Né? A prova de português, vocês são falantes nativos de português. Mas a gente sabe que tem ali as regras de crase, a regra dos porquês e tudo mais, né? Então daí tu pensa, né, não basta ser fluente no idioma, né? Tem que conhecer algumas regras, né? Então, o que garante uma boa pontuação em português é saber gramática também, na URGS, né? Então a importância da gramática aí, que é essa questão da gramática que eu chamo muita atenção, tá, pessoal? Que vocês, que vocês venham para a aula aí, que a gente faça as questões junto. Eu vou estar sempre mandando material para vocês, tá? Nós vamos falar de todos os assuntos gramaticais, tá? Então, assim, ó, uma outra coisa que acontece, que eu percebo, que a média de acertos da URGS, ela é muito baixa, tá? Vou botar aqui, média de acertos, uns 8, tá? Não, acho que é um pouquinho menos. Fica entre 6, 7, que é quase entre 40%, 35%, 40%. Essa é a média de acertos em inglês. Não sei se dá para considerar uma média baixa, já foi mais baixa. Na época que nós tínhamos 25 questões, aí, uns 4 anos atrás, a média era também 7. Tá?
essa é uma média baixa, pessoal, porque a estratégia de prova que os alunos adotam é uma estratégia errada, tá? Eu vou botar aqui, estratégia de prova. Tá? Tem que ver isso aí direitinho, porque o que, que acontece, né? A estratégia de prova que o pessoal adota em inglês é a mesma que o pessoal adota em português. Por exemplo, vocês, quando estão fazendo prova de português, vocês começam por interpretação de texto, daí vocês fazem, né, vocês leem texto, fazem a questão de interpretação de texto, e depois vocês vão para a gramática, não é assim que vocês fazem em português? É, né? Então, em inglês é diferente, pessoal. Em inglês vocês vão ter que fazer ao contrário, tá? Vocês vão começar por gramática, tá? A aplicação 8 questões, e vocês deixam a interpretação de texto para o final. Por quê? Olha só. As questões de gramática, tá? Elas levam, essas 8 questões que eu comentei aqui com vocês, elas levam, vamos botar aqui, ó, 30 minutinhos para fazer. Tá? Lembra que tu tem outras disciplinas, né, no dia da prova de inglês, tu tem outras disciplinas e geralmente o pessoal dá mais ênfase ali para física, literatura. O pessoal gosta de deixar inglês por último, né? Não tem problema. Quando o pessoal vai fazer a prova de inglês, o pessoal começa por interpretação de texto, só que as 4 questões de interpretação de texto elas levam mais ou menos 45 minutos. E são só 4 questões. Por quê? Porque tu tem que ler um texto. E eu não sei se vocês já viram os textos da URGS, eles são longos, né? Eles têm 50 linhas, 60 linhas. São textos longos. Então, imagina, até tu ler o texto, até tu fazer a questão e interpretar a questão, leva muito tempo. Então, o que eu percebi, né? Muitos candidatos, muitos alunos chegavam para mim e diziam assim, professor, eu fiz 4 questões e tive que chutar 11. Mas por que tu teve que chutar 11? Porque não deu tempo de fazer toda a prova. Mas como é que tu fez? Eu comecei por interpretação de texto. Tá explicado, né? Então, quando tu começa por interpretação de texto, tu só tem mais ou menos ali uns 50 minutos para fazer a prova de inglês, né? Se tu for pegar ali, porque tu tem outras disciplinas, né? Daí, no fim da prova, tu vai ter ali 50 minutos, 1 hora para inglês. E o pessoal vai para a interpretação de texto. Daí matou todo o teu tempo. Tu só fez 4 questões. Então, é melhor tu começar pelas questões de gramática, que levam 30 minutos. São questões mais rápidas, né, pessoal? Se tu sabe a regra, tu vai fazer a questão em segundos. Tem questões que tu faz literalmente em 10 segundos, 20 segundos. Tem questões de gramática que tu faz de forma muito rapidamente. Tá? As questões de vocabulário, elas levam 5 minutos em média. Tá? As 3 questões. Então, tu imagina assim, né, pessoal, que na tua estratégia de prova, tu fazer 11 questões, 8 de gramática e 3 de vocabulário, né, tu leva 35 minutos. Tu tem 11 questões. E aí, daqui a pouco, se tu precisar chutar as 4 de interpretação de texto, se faltar tempo, tu chuta as 4 de interpretação de texto, porque até tu lê todo o texto, né? Mas é melhor tu chutar 4 de interpretação de texto do que tu chutar 11, né? Que é o que acontece com o pessoal. O pessoal faz 4 de interpretação de texto e chuta 11. Não, daí tu inverte a lógica. Faz as 11, que levam 35 minutos, e chuta as 4. Certinho, pessoal? Não sei se isso faz sentido para vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fique bem à vontade, pessoal. Qualquer comentário aí, ele pode ser bem interessante aí para a gente né, ter com clareza assim como é que se faz a prova. Tá? Faz sentido para vocês, pessoal, isso aí que eu falei, de começar por gramática e vocabulário, que leva menos tempo, e aí tu tem mais questões. Não sei se vocês já tinham chegado nessa conclusão. Certo. Muito bem, pessoal. Então tá.
Então, e aí, pessoal, dentro da gramática, assim, ó, nós temos alguns assuntos no edital que aparecem todos os anos, tá? Então, tem assuntos que a URGS cobra todo ano e tem assuntos que a URGS cobra uma vez a cada 10 anos, né? Então, por isso que é importante saber exatamente o que tu tem que estudar, aonde que tu tem que focar, porque tu vai abrir a prova e tu vai procurar aquela questão que tu estudou, né? Então, não adianta estudar algo que vai cair uma vez a cada 10 anos, né? Então, ainda mais agora que são só 15 questões, provavelmente o assunto também vai cair. Então, tá, agora eu vou mostrar para vocês quais são os assuntos que mais caem na URGS. Número 1, em primeiro lugar, conjunções, tá? Conjunções, tu tem aí 100%, uma probabilidade de 100% que vai cair na URGS. E geralmente é uma questão. Às vezes, pessoal, pode ser uma questão com 3 afirmações. Então, é quase que 3 questões em uma. Certinho? Então o assunto é bem importante. Conjunções, é certo que vai cair. Tá. A gente vai ter, para vocês terem uma ideia, a gente vai ter aí uma aula com possivelmente uns 3 sábados só para conjunções. Até hoje, eu acho que são umas 36 questões que a URGS já fez até hoje, nos últimos 20 anos. Então, de repente, eu vou fazer todas elas com vocês. 36 questões, é um monte, né? Mas é que vocês precisam se sentir seguros, e para se sentir seguro tem que fazer muita questão. Né? A ponto de tu pensar assim, bom, esse assunto eu treinei, eu sei bem, eu vou abrir a prova ali, vou acertar, vou procurar esse assunto e vou acertar. Né? Em segundo lugar, o assunto que mais cai é preposições. 100% certo que vai cair na prova de vocês. Também é uma questão. Também é uma questãozinha. Tá? Nos últimos 20 anos, nós temos aí umas 24 questões. Mais ou menos isso aí. Tá, pessoal? Então, nos últimos 20 anos. Então, quando nós tivermos aulas de conjunções e preposições, por favor, não faltem. É muito importante evitar que vocês venham nessa aula aí, para que, né, vocês não errem essas questões. Em terceiro lugar, o outro assunto que é 100% certo que vai cair são os pronomes pessoais. Tá? E os possessivos adjetivos. Tá? Os adjetivos possessivos. É 100% também vai cair. E nós temos aí, nos últimos anos, aí umas 22 questões, mais ou menos. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir perguntando aí, não tem problema. Eu vou olhando o chat aqui. Tá? Em quarto lugar, pessoal, nós temos os pronomes relativos. %, certo? Eu ponho a minha mão como é que eles falam? Eu ponho a minha mão no fogo. Põe minha mão no fogo para dizer que vai cair esse assunto e tal. Só que nos últimos 20 anos, esses pronomes relativos eles começaram a ganhar muita importância depois de 2010. Assim. Então, nós temos aí umas 15 questões nos últimos 20 anos. Bastante também, né? Tá? Então, pessoal, esses assuntos são os assuntos que, né, é certo que vão cair. Tá? Que é o que mais vocês precisam saber. A gente vai fazer todas as questões, então... Alguém tem alguma pergunta? Eu vou esperar um pouquinho, porque tem um delay ali, né? Não? Valeu, Henrique. Valeu, Joana. Obrigado pelo feedback. Então tá. Então vamos adiante. Tá? Agora nós temos alguns assuntos que não são tão frequentes, mas eles podem aparecer. Tá? Nós temos aí, então, assim, ó,
tempos verbais. Todos esses assuntos eu vou passar para vocês com todas as questões da URGS, certo? Vocês vão poder imprimir em casa, fazer um polígrafo, também na gráfica, se vocês quiserem, tá? Então, assim, geralmente os cursinhos de Porto Alegre, eles não têm um banco com todas as questões URGS, né? Isso vai de cada professor juntar tudo e passar para os alunos, certo? Então, tempos verbais, vamos colocar aí 80% de probabilidade de que vai cair, certo? Em sexto lugar, nós temos verbos modais, 70% certo que vai cair. Em sétimo lugar, nós temos aí a voz passiva, 70% certo que vai cair. Em oitavo lugar, nós temos discurso relatado, 60%. Assim, eu estou botando 60%, 60%, 70%, mais ou menos, tá, pessoal? Até nem leve muito ao pé da letra, né? Porque é o que eu quero dizer que, assim, a cada 10 anos vão cair 8 questões de tempos verbais, 7 questões de verbos modais, né? Isso aí pode variar um pouquinho, pode ter 60% também, né? Frases condicionais, nós temos 60% também. Tá, pessoal? Então, reparem que esses 5 assuntos aqui, tempos verbais, verbos modais, voz passiva, discurso relatado e frases condicionais, todos esses assuntos, eles estão num só. Eles se referem estão envolvidos com tempos verbais. Isso aqui tudo é sobre tempos verbais, se vocês forem parar para pensar, né? Então, o que acontece? Desses 5 assuntos, né, todo ano vai cair 2. E eles deixam de fora 3. Ou vai cair 1 e eles deixam de fora 4. Né? Então, por exemplo, esse ano, agora, essa última prova caiu o discurso relatado. Fazia 3 anos que eles não cobravam um discurso relatado. Eu já estava desconfiado. Até chegou dezembro, eu falei para os meus alunos, pessoal, se liguem no discurso relatado que já faz 3 anos que não cai, é capaz de cair agora. E caiu. Né? Então, o ideal é saber todos eles, né? Enfim, para estar preparado aí para... É loteria, tá? Bom, pessoal, então, os assuntos agora com um pouquinho menos de frequência, que nós temos, então, assim, ó, em 10º lugar, dá para se dizer partes do discurso. Tá? Nós temos aí 30% também, de probabilidade, aí uns 30%. Uma questão a cada... Não, pessoal, se bem que, assim, ó, nos últimos 20 anos, 30%, mas nos últimos 5 anos, essa taxa tem aumentado aí para 60%, tá? Né? Nós tivemos questões de partes do discurso aí todos os anos. Desculpa, eu não expliquei o que é partes do discurso. Partes do discurso, pessoal, é quando eles perguntam para você se aquela palavra é um substantivo, se aquela palavra é um verbo, se aquela palavra é um advérbio, é um adjetivo, tá? Eles têm uma frase lá e aí eles vão perguntar para vocês o que é, tá? Então, assim, ó, nesse sentido, tu tem advérbios também, né? Aí com 50% de probabilidade e substantivos compostos, tá? Uns 40%. Já foi mais. Então, nós temos aí um terceiro grupo. Até se vocês quiserem tirar um print aqui, eu diminuo o zoom para vocês tirarem um print. Tá? Quem quiser tirar um print aí, pode tirar. Tá? Então, vocês têm isso aí, tá, pessoal? Um terceiro grupo com questões que podem cair, muito provavelmente vão cair, tá? Mas não as 3. Né? Dificilmente tu vai ter numa prova uma questão de partes do discurso com advérbios e substantivos compostos. Né? Dificilmente, tu vai ter uma delas. E então é meio que dividido, assim, eles vão... Tá?
Então, como vocês podem ver, já são 12 assuntos, né? E tudo isso aí, né? Cada sábado a gente vai ver um assunto, tem alguns assuntos que a gente vai levar um pouquinho mais de tempo, tá? Agora, pessoal, posso falar de assuntos que dificilmente caem, tá? É possível, mas não é improvável, tá? São assuntos que talvez não caia. Assim, ó, assuntos que envolvem a questão de formação de palavras, por exemplo, sufixos e prefixos, tá? Eu deixaria aí com mais ou menos 20% de probabilidade, tá? É uma questão a cada 4 anos, uma questão a cada 5 anos, talvez, tá? Sufixos e prefixos. Tem a ver mais com a parte morfológica, né? Formação de palavras. Pode cair alguma coisa de caso genitivo, tá? Caso genitivo, artigos, tá? O ei, o en e o the. Tá? Pode cair alguma coisa de forma comparativa e superlativa. Tá? Então, aqui nós temos 16 assuntos que são possíveis. Né? Plural é difícil, tá, pessoal? Plural dos substantivos é muito difícil a descobrir o plural. O que eles podem fazer, pessoal, é assim, ó, do tipo assim, tu tem uma frase, daí tu tem que passar ela para o plural. Daí tu vai ter que mudar o verbo, tu vai ter que mudar os substantivos, tu vai ter que trocar ali os pronomes, né? Alguma coisa nesse sentido daí, sim. Mas uma questão só de plural, somente de plural, é difícil. Eles pensam mais na concordância verbal, concordância nominal. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu estou aqui tagarelando sem parar ali. Né? Isso aqui é um bate-papo, né, pessoal? Essa primeira aula aqui é meio que um bate-papo, né, que a gente está fazendo. Uhum. Sem dúvidas. Beleza. Então, a gramática é isso aí, certo? Então, vou mostrar para vocês como é que funciona uma questão de vocabulário. Tá? A questão de vocabulário, ela é assim, ó. A URGS, ela te dá uma frase, e aí tu vai ter e eles vão te pedir o sinônimo de uma palavra. Sei lá, por exemplo, uma frase do tipo police, flood, UBC, after, tá? E aí a URGS vai lá e te pede o sinônimo da palavra flood. Tá? Então tu tem assim, né? Na tua cabeça, na hora da prova, tu vai olhar assim essa questão e vai pensar, tá, polícia, né? A enchente ali, flood, enchente, UBC, a universidade e tal, né? Depois da ameaça, né? Então tu sabe ali que threat é ameaça, né? Ameaça, né? Flood ali, enchente. E aí o Urgs vai lá e pergunta, qual é o significado da palavra? Essa palavra poderia ser substituída por qual palavra? Letra A, chuva, né? Letra B, water, tá? Certo? Então, faria sentido para vocês nós substituirmos a palavra flood, que quer dizer enchente, por chuva ou água? O que vocês acham? Né? Que a polícia, alguma coisa na universidade depois de uma ameaça. Né? A polícia, enchente, o que será que aconteceu? O que será que ela vai jogar água em todo mundo? Vai pegar uma mangueira, vai molhar os estudantes da Universidade de British Columbia? O
Quem é que gostaria de arriscar aí o que seria, o que poderia ser esse flood aí? Muito bom, Ismael. Perfeito, cara. Bah, ótimo. Parabéns. Palmas aí. É isso aí. A polícia ela invade a universidade, né? Depois de uma ameaça. Então aí tu vai ler o texto, vai ver que houve uma ameaça de bomba e tudo mais, e a polícia, porque a gente, né, enchente, daí nesse caso não tem a ver com água, mas a gente tem uma visão, aquela visão da enchente, né, quando ela está invadindo uma cidade, né, e aí a polícia ela vai se espalhando pela universidade para ver onde é está a bomba, né? Eles se separam ali, vão. Então é uma invasão meio que se dividindo, né? Isso aí, Ismael. Muito boa a tua percepção de interpretação de frase, tá? Então, a URGS faz muito isso, tá, pessoal? Vocês vão ter aí mais ou menos umas 3 questões envolvendo palavras, tá? E assim, é loteria, tá, pessoal? Pode ser uma palavra que, muito provavelmente, vai ser uma palavra que vocês não viram. Porque, assim, ó, como são só 3 questões, eles pensam assim, ó, vamos pegar uma palavra muito difícil, uma palavra e uma palavra mais ou menos difícil, né? Então, nesse sentido, a estratégia de vocês é tentar ver o contexto da frase e ver qual palavra faria mais sentido. Então, por mais que tu não conhecesse a palavra flood, enchente, mas daqui a pouco, sei lá, na letra C, tu teria lá invade, né? Então, daí tu pensa assim, pá, não, eu não conheço a palavra flood, ficaria estranho esse rain e water. De repente, acho que invade, invadir, a polícia invadiu a universidade. Então, daqui a pouco tu vai pelo contexto, né? Se tu não conhece a palavra, tu vai pelo contexto. E às vezes, mesmo que a gente conheça a palavra, fica difícil, né? Tu tenta achar ali qual é a palavra que melhor caberia, né? Dentro daquele contexto, né? Nesse sentido, pessoal, é importante que vocês estejam sempre aprendendo palavras novas em inglês, tá? Uma palavra por dia, 2 palavras por dia em inglês, tá? Não, às vezes eu tenho alunos que me falam assim, professor, eu sei 1.000 palavras em inglês, eu sei 2.000 palavras em inglês. Beleza, ótimo, só que nós temos aí 1 milhão de palavras. Então é loteria. É quase que uma loteria mesmo, né? A Mega Sena ali, a probabilidade é 1 em 1 milhão para tu acertar. Então, se tu sabe 2.000 palavras, 3.000 palavras, o que é muito bom, né? Não quer dizer que a palavra que eles vão te perguntar vai ser a que está dentro das 2.000 que tu sabe, né? Então, é importante vocês estarem sempre agregando frases, palavras, aumentando frases aí, palavras no vocabulário de vocês. Esses dias aí, eu estava ouvindo uma música muito legal do Linkin Park. Linkin Park, uma música chamada Numb, né? E ele fala assim, e ele fala ali na segunda estrofe. Can't you see that smothering me? Já ouviram essa música, pessoal? Vocês já devem conhecer essa música aí do Linkin Park, não? Né? E ele fala ali, can't you see that you're smothering me? Né? Então, smother, daí tu pensa, pá, que palavra é essa, né? É uma palavra perfeitamente possível de cair num concurso, num vestibular, tá? Ela é uma palavra um pouco mais poética, né? Opa, vamos ver aqui, alguém mandou algo no chat, vamos ver. Claro, Eduardo, subo sim, eu vou subir ali então. Aqui esses conteúdos aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir o zoom para que tu possa pegar tudo. E eu acho que mesmo diminuindo o zoom vai ficar... Aqui, eu acho que agora foi, né? Acho que agora dá para tirar um print de tudo.
De nada. Opa, minha câmera aqui tá tremendo porque a minha gata aqui, a migalha, tá fazendo baderna. Para de mexer na câmera do laptop. Deixa quietinho. Essa é a migalha aqui. Volta e meia vai aparecer na câmera de vocês. Tá, pessoal? Então, voltando ali então à questão do vocabulário. Então, ali, ele fala, você não vê que você está me sufocando, né? Então, sempre tem algumas palavras que parecem muito com palavras em português. Eles poderiam ter usado suffocate aí, mas ele usou smother. Então, geralmente essa é a palavra que poderia cair num concurso de vestibular, smother, né? A música e o filme, eles são ótimos para aumentar o vocabulário de vocês, tá? E até a internet, né? Tu vai pegar artigos na internet, por exemplo, um artigo lá que fala sobre que a minha manchete é How to Ditch Cable, né? E daí tu pensa, o que seria ditch, né? Aqui, cable, no caso, está falando de TV a cabo, né? Da pessoa não pagar mais TV a cabo e daqui a pouco tu ter todos os canais na internet mesmo, no teu celular, no teu computador e tu assistir TV a cabo, né? Antigamente as pessoas viam muito TV na sala, né? As famílias viam muito TV na sala e hoje em dia as pessoas usam muito o celular. Então, DET é tu dispensar. Pode ser dispensar uma pessoa também, né? Tu tá de noite aí com os amigos, jantando, tá fazendo alguma coisa, e aí tu dispensa, não, tchau pra ti, vou embora. Então, tu usa o DET, né? Então, sempre tem palavras novas, né? Tanto na música, na internet, em filme, né? Sempre tu vai em obras literárias, né? O Shakespeare falava, né? After a while, you learn the subtle difference. Tá? O Shakespeare falava isso aqui, tá, pessoal? O que vocês acharam dessa frase aqui? Legal, né? Depois de um tempo, você aprende a sutil diferença entre segurar a mão e acorrentar a alma. Né? O que ele está dizendo aqui com isso? Resumo da obra, né? Então, nós temos ali a sutil diferença, uma palavra aí que pode ser nova, né? Entre segurar a mão e acorrentar a alma. Né? Então, a obra literária ela também te traz algumas palavras novas. Né? Então, o que seria holding a hand? Né? Eu acho que ele está falando de relacionamento. Um bom relacionamento. Né? E acorrentar a alma? Acorrentar a alma, daí é um relacionamento ruim, né? A bad relationship. Né? Que a gente chama, né? Que em inglês eles chamam de relationship. Né? Não vou falar o palavrão aqui em português, né? Mas vocês mais ou menos imaginam como é que é a tradução disso aqui, né? Relacionamento, né? Daí eu não vou falar o palavrão para não baixar o nível. Né? Então, aqui, né, tu vê, né, muitos anos atrás, isso já era abordado, né? A diferença de se ter um bom relacionamento, né? Que é segurar a mão, ter um relacionamento legal, e acorrentar a alma, um relacionamento tóxico, né? O relacionamento ruim. Né? Então, o que importa, pessoal, se na hora de vocês aumentarem o vocabulário de vocês, o mais importante é vocês a fonte, né, seja música, obra literária, filme, tá, jornal,
O importante é que seja algo que seja prazeroso para vocês, que vocês gostem, né? Então, assim, filme e música, todo mundo gosta, né? Então, daqui a pouco te encara, filme e música e vai aumentando o vocabulário, né? É para que quando tu for fazer a prova, né, tu já tenha mais palavras aí no teu glossário mental e tu consiga, né, ter mais recursos, né, mais ferramentas, né? Tá? Então, esse aqui do How to Teach Table, isso aqui é mais internet, né? Linguagem de internet, TV a cabo, certo? O que faltou que a gente podia falar? Filme, frase de filme. Filme tem muita gíria, né? Também, que nem música. Filme e música tem muita gíria. Mas tem muita coisa boa também em filme, né? Nunca me esqueço daquele filme Antes de Partir, com Jack Nicholson e Morgan Freeman, que eles têm eles estão com câncer e aí eles resolvem viajar pelo mundo ali e tal. E eles fazem uma lista de coisas que eles têm que fazer antes de morrer. É uma lista de coisas para fazer antes de morrer, né? O nome do filme é The Bucket List, a lista do balde. Se tu traduzir ao pé da letra, pô, a lista do balde. Por que isso? Alguém sabe por quê? Alguém já ouviu falar dessa expressão? Por que se chama lista do balde? Uhum. É estranho, né? A lista do balde, né? Parece coisa de a ver com limpar a casa, né? A lista do balde seria a lista de coisas que eu tenho que fazer na minha casa para deixar ela organizada. Não, não é isso, tá, pessoal? Assim, ó, tem uma expressão que é kick the bucket, tá? Então, sei lá, eu vou dizer assim, ó, tal pessoa chutou o balde. Tá? Chutou o balde. Isso significa, pessoal, na verdade, chutar o balde em inglês é bater as botas. Aí que tá. O chutar o balde deles, pessoal, é diferente do nosso, tá? O chutar o balde deles é bater as botas, morrer. Realmente, literalmente morrer, falecer. Tá? Então, não tem nada a ver com chutar o balde nosso aqui em português. Então, quando a gente fala the bucket list, a lista do balde, é a lista de coisas que a pessoa vai fazer antes de bater as botas, antes de morrer. Então, por isso que o nome do filme é Antes de Partir, Antes de Morrer. Tá? E o filme é isso, né, pessoal? Ele te traz, tu começa a ver ali, tu faz o seguinte, imagina, olha só que legal. Tu põe o filme com áudio em português, né, o áudio em português, as falas em português, e aí tu põe a legenda em inglês, e aí tu vai comparando tudo que for palavra nova em inglês, tu compara com o significado em português, e aí tu vai aprendendo muitas palavras. Essa é uma maneira bem legal de aprender inglês. Tu põe o áudio em português, tá, do filme, e a legenda em inglês. E vai anotando, vai pausando, vai anotando. Pode acontecer deles botarem a legenda um pouco diferente? Pode, pessoal. Esse é o problema. Tá? Daqui a pouco o cara falou uma frase em português e a legenda... Eu não sei por que isso acontece, sinceramente. Eu não sei por que às vezes a legenda é outra, sabe? As legendas mais confiáveis são as legendas que são em português, tá? Com áudio em inglês. Daí são as mais confiáveis. Mas quando entra, por exemplo, legenda em inglês, daí eu não sei, os caras usam ali umas estratégias de, daqui a pouco foge do sentido, mas vale a tentativa, não é? É interessante de se fazer. Queridos, para finalizar então, querem perguntar alguma coisa?
Alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? Alguma sugestão? Eu imagino que o nosso horário vai ser mais ou menos umas 9 horas da manhã no sábado, tá? As nossas aulas serão às 9 horas da manhã. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. No meio da semana já vou mandar material para vocês no meio da semana. E aí a gente trabalha aí o primeiro assunto já sábado que vem, tá? Alguma pergunta? Henrique, Ismael, Eduardo, Joana, Laura, Júlia, Tudo certo, professor. Matheus, tudo certinho? Hum. Então tá, pessoal, quero agradecer aí a presença de vocês, tá? Muito obrigado aí, vocês são os queridos aí, a gente vai conversar muito ainda durante o ano, então muito obrigado aí por tudo aí, pela presença aí. Estamos juntos nessa batalha aí, estamos juntos, né, nessa batalha aí, eu estou com vocês, né, vou fazer de tudo aí para preparar vocês bem para a prova da URGS, contem comigo, certo? Então a gente se vê sábado que vem, então, tá? Tome um café reforçado antes da aula, e a gente se vê sábado que vem. Vocês têm outra aula agora? Ah, bom. Então tá. Até 12h20. Certo. Então tá, pessoal. Um abraço a todos aí. Até semana que vem. Eu que agradeço. Fui, pessoal. Um abraço. Ah, não, hoje é até 11h50, eu acho. Eu acho que até 10 para meio-dia mesmo. 11h50. E durante a semana, 12h20, né? Eu acho. Eu acho que tem dia que a gente solta meio-dia e outro meio-dia e 10. Acho que é. Eu olhei aqui 12h10, não sei de onde eu tirei 12h.